Projeto Associação dos Oficiais da Brigada Militar, eleições 2018. Acho que nós temos que reconhecer quando estamos vivenciando um momento histórico. E este é um momento histórico que a associação vive na segunda edição do projeto, no que diz respeito a receber de maneira muito respeitosa, de maneira muito cordial, o pré-candidato ao governo do Estado, Dr. Miguel Rossetto. Dr. Miguel Rossetto foi ministro do Trabalho, foi ministro do Desenvolvimento Agrário do governo Lula e Dilma, é ex-vice-governador do Estado no governo de Olívio Dutra, foi deputado federal, enfim, o Rio Grande do Sul lhe conhece, Dr. Rossetto. O Brasil lhe conhece. Para nos auxiliar a lhe receber, de maneira também muito fraterna, eu me dirijo aqui aos presidentes, aos representantes de entidade que aqui estão. Inicio a cumprimentar o doutor André de Azevedo Coelho, que representa aqui o Ministério Público do Rio Grande do Sul. A doutora Nayara Velho Rovares, que representa aqui também os auditores fiscais a partir da AFISVEC. O doutor Lourenço Orlandini, que é da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela presença. A doutora Juliana Coelho, que está sempre conosco, muito obrigado, representando aqui a presidente da Associação dos Defensores Públicos. Meu amigo, doutor Josué Martins, que é do Sindicato dos Auditores do Tribunal de Contas do Estado, muito obrigado, sua presença qualifica esse encontro. O doutor Altemir Feltrin, que é do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Sul, da mesma forma, o senhor qualifica aqui o nosso encontro. O nosso amigo pessoal e companheiro de labuta na segurança pública, o delegado Cleiton, presidente da Associação dos Delegados de Polícia. Nós estamos todos aqui reunidos para lhe ouvir, pré-candidato Miguel Rossetto, na expectativa, e eu tenho dito aqui na recepção, de conhecer o Rio Grande dos próximos 4 anos. Nós temos a convicção, até porque convidamos a todos os pré-candidatos, que o futuro governador do Estado do Rio Grande do Sul terá passado por essa sala. E nessa batida e nessa expectativa, o Rio Grande do Sul precisa conhecer os compromissos, precisa conhecer o projeto de governo. Assim, conforme nós combinamos já com o senhor e com a sua assessoria, temos os primeiros 10 minutos são de livre manifestação do candidato. Está assegurado por este tempo a palavra Dr. Miguel Rossetto. Então, meu bom dia ao Coronel Frota, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Estender esse bom dia a todas as representações que estão aqui, que fazem desse debate um debate importante. Vocês representam parte importante da nossa estrutura do serviço público do Estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e dizer da minha alegria de compartilhar desse encontro. Saudar também alguns companheiros e companheiras que me acompanham, o Tenente Coronel Paulo, o Major Tito, a Mari Peruzzi, que foi nossa secretária adjunta da Casa Civil, José Gomes, nosso assessor aqui na Assembleia. Nós estamos há poucos meses de uma de eleições quase gerais no Brasil. Acho que esse é um tema muito importante. O processo eleitoral, agora em 7 de outubro, ele define o destino do nosso país nos próximos 4 anos. Nós iremos eleger um presidente da República. Nós vamos renovar em 2/3 o Senado da República, a Câmara Federal por inteiro. Nós vamos renovar os governos estaduais e as assembleias legislativas. Portanto, é uma eleição onde nós vamos debater que país queremos, que Brasil queremos, e que Rio Grande queremos, e que projeto político nós queremos e vamos optar nesse processo. Eu penso que a situação que o país vive é uma situação de enorme instabilidade política, institucional, econômica. Quer dizer, nesse cenário que nós vamos debater esses temas todos. O Brasil hoje vive uma instabilidade marcada pelo afastamento ilegítimo e inconstitucional de uma presidente da República eleita pelo povo brasileiro. E a partir dessa ruptura democrática, o Brasil é jogado numa instabilidade. E nós acompanhamos essa instabilidade a todo momento. O processo, as decisões que muitas vezes nos trazem perplexidade da Corte Suprema do país,
não há estabilidade jurídica, há um casuísmo jurídico, especialmente quando nós acompanhamos as decisões referentes ao presidente Lula. O país é jogado numa crise brutal do ponto de vista econômico, temos 14 milhões de desempregados, um ataque, um desmonte àquilo que é um estado de bem-estar social que foi construído a partir da Constituição de 88. Os partidos que sustentam o governo Temer, e que são os mesmos partidos que sustentam o governo Sartori, fazem um movimento de destruição dos direitos trabalhistas do povo brasileiro. Isso significa mais desigualdade, mais arroxo salarial, mais concentração de renda no país. E eu não quero isso. Fazem um ataque impressionante às estruturas de soberania nacional, a destruição da Petrobras, a destruição da Embraer para a Boeing, que significa abrir mão de um projeto de nação. A Embraer é a empresa que carrega a maior tecnologia, bom dia, do nosso país. É a terceira empresa de aviação do mundo. Essa turma acaba de tentar liquidar a Embraer. Isso é liquidar não uma empresa de aviação, com 4 mil engenheiros, com alta tecnologia. Destruir uma possibilidade de país. Atacam a Previdência Social, destruindo, né, uma estabilidade fundamental para o nosso povo. A mortalidade infantil volta e aprova uma emenda constitucional, 95, que, na minha opinião, nós vamos aprofundar aqui, destrói o Pacto Federativo, destrói a Constituição na medida em que tira a responsabilidade do governo federal por 20 anos de assegurar investimentos reais para a saúde e para a educação. Este país mergulhado na recessão, no desemprego, na crise econômica, nessa desorganização do serviço público, é um país mais injusto, mais desigual. Esta crise vem para o estado do Rio Grande do Sul, como vem para todos os estados. Na minha opinião, esta crise é aprofundada no estado do Rio Grande do Sul, na medida em que o atual governo ele tem se caracterizado por fazer escolhas erradas, trabalha mal, trabalha pouco e tem demonstrado uma brutal incompetência. Portanto, ele aprofunda a crise no estado do Rio Grande do Sul. Esta crise do Rio Grande do Sul é demonstrada por aquilo que deve ser suspenso, é minha prioridade absoluta como governador do Rio Grande. Não é aceitável, justificável, ficar 30 meses, né, desrespeitando os servidores públicos, não pagando salários, quer dizer, não tendo um cronograma adequado. E o meu projeto que eu represento, o que eu penso é que o serviço público é uma condição para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Alguns dizem que não. Alguns pensam a ideia de um ajuste fiscal do ponto de vista contábil. Eu não penso assim. Um Estado ajustado, um Estado arrumado, é um Estado que oferece um bom sistema de segurança pública, oferece paz, estabilidade, que oferece saúde pública para o nosso povo, cada vez mais necessário, que oferece uma boa escola, que oferece um projeto de vida com qualidade. Esse é o Estado que eu quero. Esse é o serviço público que eu quero. É uma condição para o desenvolvimento de uma sociedade integrada, igualitária, menos desigual, com mais justiça. Pensando na nossa juventude, um Estado que tem trabalho e emprego. Hoje, o Rio Grande do Sul, por conta da política nacional e por conta da incompetência estadual, tem 500 mil trabalhadores desempregados. Isso é insustentável, na sua maioria, a juventude. Eu represento um projeto de mudança a essa situação nacional e estadual. O meu partido já governou 2 vezes o Rio Grande do Sul, nós governamos com Olívio Dutra e Tarso Genro, nós temos experiência de governo. Eu tive a oportunidade de ser vice-governador com Olívio Dutra, tive a oportunidade de ser ministro da Previdência Social, do Trabalho, do Desenvolvimento Agrário, onde estabeleceu uma relação muito forte com os agricultores familiares do Rio Grande do Sul, as nossas cooperativas da agroindústria. Estabeleceu uma relação muito forte com o mundo do trabalho, como dirigente sindical, deputado federal e ministro do Trabalho, e, ao mesmo tempo, como ministro da Previdência Social. Esta experiência que eu carrego como vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, como ministro de Estado, né, é a experiência que eu quero apresentar como governador do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que sair dessa crise, que é profunda, sem vender o Estado do Rio Grande do Sul. Se alguns acham que vender o Banrisul é solução para o Rio Grande do Sul, eu acho que não. O sistema de crédito gaúcho, Banrisul, BRDE, Badesul, são estratégicos para a retomada do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai sair da crise quando voltar a crescer, gerar trabalho, empresa, riqueza, quando reposicionar a sua condição no âmbito da Federação e da Nação. Nós vamos discutir todos esses temas aqui, como equacionar uma dívida mal negociada em 98, como enfrentar os prejuízos da Lei Candir, como arrumar as finanças do Estado do Sul, como buscar equilíbrio.
Esses são os temas, portanto, que organizam um plano de governo que já estamos discutindo. O Rio Grande do Sul com serviços públicos qualificados, com emprego, com trabalho, com riqueza e com esperança. Nós temos que retomar a esperança do povo gaúcho num cenário de futuro onde o desalento, né, fique no passado, esta agenda de destruição fique no passado, como as fundações do Estado, as nossas empresas estatais, o nosso patrimônio, nós possamos compartilhar um futuro esperançoso, um futuro com trabalho, um futuro que dignidade que o nosso povo merece. São esses temas, e a partir dessa experiência que eu vou trabalhar aqui com todos vocês, com muito respeito, e mais uma vez agradecendo esse espaço de diálogo importante para o nosso Estado. Nós agradecemos esse primeiro momento, a sua primeira intervenção, sublinhamos aqui a presença do Dr. Marcelo Mello, que é presidente da FISVEC. De igual forma também fazemos referência à sua assessoria toda na pessoa da doutora Mari Perusso, que nos honra também aqui com a sua presença. Resgatar uma falha minha no início da minha fala, pois o Coronel Beck não é só o nosso vice-presidente atual, é também o fundador da Associação de Oficiais, e de igual forma também o presidente do nosso Conselho Deliberativo. Todos viemos aqui para lhe receber e para lhe ouvir. Nós gostaríamos de ouvir a reflexão e a reflexão que vai propor também ao pré-candidato os auditores de contas do Tribunal de Contas do Estado na pessoa do nosso amigo presidente Josué Martins. Coronel Frota, muito obrigado pelo convite. Igual, é importante agradecer a presença do candidato Rossetto, porque se expor ao debate, nem todos os candidatos estão se dispondo a fazer isso. A gente tem tido algumas conversas chamando para debate alguns candidatos e está difícil ajustar as agendas, então é preciso reconhecer isso. O Sindicato de Auditores do Tribunal de Contas tem integrado um movimento estadual e nacional chamado Auditoria Cidadã da Dívida Pública, e a gente tem tratado muito sobre essa matéria. E meu questionamento vai exatamente em relação a como enfrentar esse tema, né? A dívida do Estado no final do ano, junto à União, renegociada, estava em torno de 58 bilhões de reais, 58,7 bilhões de reais, mais ou menos. É um valor bastante significativo. Ela foi contraída lá em 98 com 9,5 bilhões, se pagou 25,67, ainda devemos esses 58. Né? Um ano depois de ter sido efetuada a negociação da dívida, os auditores do Tribunal de Contas fizeram um relatório no qual concluíram que, a exemplo do que o senhor citou na sua fala inicial, não foi um bom negócio para o Estado. E realmente não foi, porque aquilo que era para resolver o nosso problema, e, portanto, o que se esperava da renegociação é que a dívida caísse a patamares civilizados, ela se manteve em patamares elevados. Né? E o que a gente percebe dos estudos que temos feito é que a dívida tem sido usada como um mecanismo muito mais de submissão dos entes federados, em especial os maiores entes, não é à toa que Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que são os maiores estados da nação, são os mais endividados. Então se organizou um grande esquema a partir do qual se opera um controle financeiro sobre os estados. Né? E a última cartada desse esquema é o chamado regime de recuperação fiscal. Né? Um regime que tira do âmbito do Estado a autonomia. Se antes já se restringia bastante a autonomia de gestão financeira do Estado, lá em 98, agora a gente sequer vai precisar de um secretário de finanças no Estado, porque as finanças serão geridas por uma chamada, que eu tenho chamado uma tríade interventora, que vai se instalar na Secretaria da Fazenda. Bom, o regime de recuperação ainda, embora o governo do Estado tenha autorização para assiná-lo, e está trabalhando para isso, ele ainda não foi assinado. A minha pergunta em isso não tendo ocorrido, o senhor vai assinar esse regime? E, em tendo ocorrido, qual é a alternativa que o senhor propõe a essa situação que vai simplesmente tirar do âmbito do governo estadual a capacidade de gerir autonomamente as suas finanças?
Então, Josué, presidente Josué, cumprimentando o trabalho dos nossos auditores, você é muito objetivo aqui. Eu tenho uma opinião contrária à assinatura desse projeto. Esse projeto acordado entre o governador Sartori e o Temer é ruim para o Estado do Rio Grande do Sul. Ele aprofunda a crise fiscal. Ele é um projeto que, na minha opinião, carrega uma irresponsabilidade fiscal. Por quê? Porque ele adia o pagamento dessa dívida por 3 ou 6 anos com juros e correção monetária e condiciona o Rio Grande do Sul a vender o seu patrimônio público e a não contratar novos servidores públicos. Isto é insustentável para o Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, é um mau projeto. Eu digo de uma forma muito clara, nós temos trabalhado com a nossa bancada do PT tem trabalhado para a não aprovação desse projeto, porque ele é ruim. Eu penso, inclusive, que o atual governo não tem autoridade política mais, porque está em final do seu governo, para enfrentar temas dessa natureza. E, por fim, quero ser absolutamente claro. Assinado, caso haja uma maioria ilegítima que assine esse tratado, eu vou denunciar esse processo. Eu não aceitarei esse projeto para o Estado do Rio Grande do Sul, porque ele é danoso, ele aprofunda a crise do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que pensar outras alternativas para o Estado, e é isso que nós temos debatido. O primeiro delas, nós temos que imaginar um cenário de uma próxima estrutura política eleita no Brasil. Nós teremos um novo presidente da República, novos governadores e uma nova realidade política. O atual governo já não paga essa dívida, desde 2016. Essa é a situação. O atual governo não paga essa dívida e esta dívida não pode ser paga nessas condições. O Rio Grande do Sul não tem condições de pagar essa dívida nessas condições. É importante que o Josué traz para nós. Nós estamos pagando há 20 anos essa dívida e ela começou com 60 bi e está em 60 bi por conta das condições ruins que foi negociada de juros e correção monetária. O atual governo pretende pagar mais 30 anos. Eu tenho dito, aqueles que nos acompanham, que nenhum país que perdeu guerra, nenhum país perdedor de uma guerra, foi submetido a pagar a sua dívida, ou uma dívida, por 50 anos nessas condições. Essa é uma verdadeira boia de chumbo sobre as finanças do Rio Grande. Nós vamos debater isso com o próximo presidente eleito. Nenhum Estado suporta isso. O Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, inclusive, entrou nesse processo. E ninguém pode me dizer que a condição fiscal do Rio de Janeiro melhorou. Nós vamos estabelecer uma grande negociação altiva, séria, com responsabilidade, com o Rio Grande do Sul e com o país, articulando com os governadores eleitos e com o novo presidente um outro acordo que envolve a questão da dívida. Eu vou ser também muito claro. Não é possível que o governo federal, que constrói a recessão econômica e que joga o Rio Grande do Sul numa recessão econômica, nós estamos há 3 anos sem crescimento econômico. Isto provoca uma queda enorme na receita do Estado. Nós não podemos imaginar volta de um pagamento dessa dívida sem crescimento econômico, superávit, condições que o Rio Grande do Sul possa ter de honrar os seus compromissos com o seu povo, que é a prioridade absoluta para mim. Se nós temos compromissos e governar é fazer escolhas, as escolhas fundamentais que eu quero fazer como governador é honrar os compromissos que eu tenho com o povo gaúcho. E, a partir disso, rediscutir, como já fizemos no âmbito do governo federal, um novo acordo viável e responsável, que vai envolver a dívida, que vai envolver o ressarcimento da Lei Candir. O Rio Grande do Sul perde, e hoje nós temos uma condição que nunca tivemos. Nós temos hoje uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ajuda os estados exportadores. Nós temos uma condição legal hoje que nos coloca como credores do governo federal em torno de 4 bilhões de reais. Nós temos que enfrentar isso e defender que esse recurso venha para o Estado do Rio Grande do Sul. Emenda Constitucional 95, que deve garantir a responsabilidade do governo com os estados e municípios do Rio Grande. A dívida, a Lei Candir, a volta do crescimento, a volta dos investimentos ao Estado, vai fazer parte de uma grande agenda política que nós vamos defender a partir das eleições, do resultado das eleições desse ano. Não é possível pensar o país continuando esse processo que vem destruindo a nação, vem destruindo os estados e vem liquidando com os municípios na sua capacidade de responder. E, na minha opinião, nós vamos ampliar esse diálogo e construir uma base política e legal para reposicionar o Rio Grande, em aliança com os nossos municípios, de outra forma na Federação Brasileira, de tal forma que a gente possa voltar a crescer e os recursos que nós geramos com o nosso trabalho no Estado do Rio Grande do Sul fiquem aqui. Fiquem aqui e sejam base para uma retomada
dos investimentos públicos e da melhoria do serviço no Estado do Rio Grande do Sul. Eu encerro dizendo que este movimento, como os movimentos que faremos internamente, é base para que a gente possa recompor pagamento em dia do salário dos servidores, prioridade absoluta minha e condição para a retomada da estabilidade do serviço público ao povo gaúcho. Agradeço aos auditores na pergunta e na reflexão formulada pelo Dr. Josué. E agora vai propor essa reflexão ao senhor os promotores de justiça na pessoa do Dr. André de Azevedo Coelho. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, André. Bom dia. Coronel Frota, bom dia. Na pessoa de que eu cumprimento todos os convidados, as pessoas representando das entidades, instituições que aqui se fazem. Uma saudação especial ao candidato Miguel Rosseto. Muito obrigado pela sua presença, e com a franqueza que lhe é tradicional, expondo as suas posições sobre os assuntos que são relevantes para o nosso Estado. Eu teria duas perguntas a lhe fazer, uma mais específica, tá, e outra mais abrangente, mas num tema geral que diz com as relações entre o Estado e a sociedade. Tá? Especificamente, no que diz respeito ao Ministério Público, o Ministério Público ele foi desenhado pela Constituição como tendo três funções essenciais, que as outras funções podem ser agrupadas nessas três. Ele tem uma função de persecução penal, ou seja, o ápice do sistema de segurança acaba se dando num momento derradeiro pela proposição da ação penal pelo Ministério Público. Ele tem uma função de fiscalização das outras entidades do Estado, ou seja, esse tema tão caro à sociedade brasileira hoje, que é o combate à corrupção, passa pelo Ministério Público. Ele fiscaliza o Executivo, o Legislativo e o próprio Poder Judiciário. Muitas vezes o Ministério Público intervém em alguns processos judiciais para fiscalizar a correta prestação jurisdicional. Ele fiscaliza o legislador com a proposição de ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, e ele fiscaliza o Executivo em todas as atividades administrativas. E ele tem uma última função de promoção de direitos, né, que é outro tema indispensável para a sociedade brasileira. Né? É a única instituição legitimada pela Constituição para defender interesses difusos e coletivos sem a necessidade de demonstração de qualquer hipossuficiência dos representados. Ele tem uma legitimidade geral. Para cumprir essas funções, a Constituição separou o Ministério Público dos outros poderes de Estado e lhe deu autonomias, dentre as quais as autonomias orçamentárias. Muito tem se visto ultimamente que sobre a bandeira de combater a crise, tenta-se invadir as autonomias e o orçamento das outras poderes de Estado e instituição permanente, que é o Ministério Público. Primeira pergunta específica sobre a sua posição. O senhor, como governador, o senhor respeitaria essas autonomias estabelecidas na Constituição e o orçamento próprio do Ministério Público, ou tem alguma ideia, de alguma forma, querer esse orçamento para prestar outros serviços públicos? A segunda pergunta, em termos gerais, nós levamos no país hoje, as situações estão no opostos. Ou se tem uma concepção de que o Estado tem que ser máximo, ou se tem uma outra concepção, e desculpa o termo, assustadora de que o Estado tem que ser mínimo. Num país onde 90% das pessoas precisam do Estado, se não morrem, quer-se que o Estado não tenha prestação de serviços mínimos, como saúde, educação, moradia, assistência social. Qual é a sua posição nesse sentido? O que o Estado deve deter para si? Se é possível privatizar alguma coisa? Nós temos o Estado das federações, por exemplo, que tem estádios de futebol. Se é possível ter-se um modelo equilibrado e nem tão ao céu, nem tão ao terra, no que se refere o que o Estado deve prestar e o que o Estado deve deter. Era isso. Então, André, eu gosto dos debates porque nós aprendemos nos debates. Eu acho que isso é importante. O debate é uma mão de duas vias. Nós aprendemos, eu aprendo. Estou aprendendo aqui com vocês nesse debate e vamos continuar aprendendo durante a campanha. Eu acho que nós devemos respeito à Constituição, às autonomias e às independências dos poderes das estruturas. E essa é a minha obrigação como governador do Estado do Rio Grande do Sul. Todos nós devemos à Constituição, brasileira e estadual. E, portanto, esse é o meu conceito. Eu lutei por isso. Lutei pela construção dessas instituições e acho que elas têm um papel fundamental. Quer dizer, quando eu enxergo o meu país e o meu Estado, eu enxergo uma nação entre iguais, uma nação que homens e mulheres verdadeiramente livres, na sua autonomia de construção de vida, e enxergo uma república forte, com instituições fortes. Não isso que acontece hoje. Hoje é uma destruição da República Brasileira. Hoje,
o que está acontecendo é uma destruição da República Brasileira, na medida que uma destruição dos direitos fundamentais de um povo e das liberdades individuais. Então, eu quero deixar muito claro isso, é minha obrigação. Segundo, eu quero um Estado que responda à Constituição estadual e brasileira. Esse é o Estado que eu quero. O Estado que eu quero é um Estado que tem que ter policiais fazendo segurança pública, que eu não tenho. O Estado que eu quero tem que ter professoras e professores, servidores valorizados numa escola pública, que eu não tenho. O Estado que eu quero tem que ter escolas que sejam capazes de oferecer qualidade na educação. Hoje eu tenho escolas sem teto, sem energia elétrica, sem banheiro, professores e professores desmotivados, isolados, eu quero. Inclusive, acabamos de fazer um debate importante nesse sábado, de pensando, médio e longo prazo, um projeto de recuperação da escola pública gaúcha. Fundamental para o Estado retomar uma ideia de futuro e de desenvolvimento. Qualquer pai e mãe sabe da importância de uma escola como espaço de aprendizado, um direito para a nossa juventude. Não é possível que a saúde pública hoje, crescentemente, seja o SUS, que é um patrimônio que eu tenho que garantir como governador, seja assumido por municípios. São os municípios hoje que aumentam os seus orçamentos para segurar a saúde pública. O atual governo hoje é devedor em mais de 500 milhões de reais para os municípios. Nós temos que buscar um ambiente de diálogo e cooperação com os municípios e faremos isso, buscando recursos e gestão, há muito que se fazer na gestão, de tal forma, André, que nós venhamos a garantir os direitos fundamentais. E o Estado, o poder público, tem que responder a isso da melhor forma possível. Eu acho que o debate central é este. Não estou falando as questões periféricas. Tem gente aqui nesse debate, candidatos, que querem a venda do Banrisul. Eu não quero. Eu acho fundamental, o BR-10 já disse aqui. Normalmente, essa turma que começa dizendo que quer vender Banrisul vai privatizar a saúde pública, a escola e a segurança pública. Eu não quero isso. A minha sociedade de iguais, de identidade, de direitos, eu quero uma brigada militar para todos, uma polícia civil para todos, garantindo segurança pública para todo o nosso povo. Eu quero a volta disso, eu quero a volta de um policiamento comunitário nos bairros e vilas. Eu quero uma polícia civil com cada vez maior capacidade de investigação, serviços de inteligência. Eu não quero correr atrás do crime e da violência, que hoje está sem controle no Estado, 35% de aumento de homicídios, assassinatos, furto, roubos, 80% de aumento nos últimos 3 anos. O menor efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil. Eu não quero isso. Eu quero, portanto, um Estado capaz de responder aos direitos fundamentais do povo gaúcho. Esse é o Estado que eu quero. Com eficiência, com transparência, com controle público, trabalhando bem. Uma das marcas do nosso governo, eu quero retomar, viu, André, é a ideia da participação popular. Eu acho isso fundamental. Quer dizer, os mecanismos que envolvem essa sabedoria, a participação da sociedade, né, com as suas ideias, propostas. Quer dizer, nós sempre governamos assim, com muita transparência, né, com muita participação, os conselhos setoriais, o orçamento participativo, a participação popular, dizer, envolvendo as nossas regiões, as nossas comunidades, as lideranças regionais. Nós governamos bem quando fazemos isso, com transparência e com eficiência, a boa aplicação do gasto público. E ninguém melhor do que a sociedade para definir a melhor forma da aplicação do dinheiro público, na sua região, no seu município. Eu vou fazer isso. Hoje, quando eu viajo ao Rio Grande, é impressionante. Eu tenho falado com muitas lideranças, e estou falando de lideranças. Quando eu pergunto o nome de um secretário do Estado, é impressionante, viu, André? Ninguém me responde. É um governo escondido, clandestino, ausente dos municípios e regiões. Eu quero estar presente nos municípios. O governador tem que estar ao lado de prefeitos, lideranças regionais, escutando e conhecendo as realidades. Eu acho que é assim que nós, nesse ambiente de cooperação e de verdades, nós organizamos o Estado. A última frase. Tudo isso que eu estou dizendo é que, diferente de outros partidos e candidatos que sustentam o que está aí, sustentam, e esse vai ser o grande debate no Estado, nós temos candidaturas do continuismo. Eu não sou uma candidatura do governo, eu sou uma candidatura de oposição a isso que está aí. Eu quero mudar o que está aí. E eu quero mudar a partir dessa visão de compromisso de um governo que tem a tarefa de governar para o seu povo e assegurar esses direitos fundamentais garantidos na Constituição estadual e na nacional. Obrigado, pré-candidato Miguel Rosseto. Obrigado também aos promotores de justiça na pessoa do doutor André. Os procuradores do Estado estão aqui também, doutor Miguel Rosseto, para conversar com o senhor, para lhe propor uma reflexão e lhe oportunizar a responder às colocações do doutor Lourenço Orlandini, da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra. Bom dia a todos, a todas e a todos. Bom dia, candidato. Bom dia, Lourenço.
O assunto, nós vamos seguir no assunto da crise financeira e os efeitos dela, na verdade. Se falou aqui, já foi dito pelo senhor e por alguns outros debatedores, alguns trabalhos, inclusive, que tiveram repercussão da Procuradoria-Geral do Estado, que foi a suspensão da dívida, do pagamento da dívida com a União, graças a uma liminar que a PGE obteve junto ao STF. Tivemos a questão também da Lei Candir, essa decisão do STF que o senhor referiu, teve o Colégio Nacional dos Procuradores do Estado, com sustentação oral dos nossos procuradores que estão lotados em Brasília, conseguiram, então, essa decisão que deveria haver uma regulamentação dos créditos da Lei Candir para que aí os estados parassem de ser onerados. Não obstante isso, nós vemos hoje no Estado, nos últimos meses, e o senhor referiu também, tivemos 30 meses de parcelamento justamente dos servidores do Poder Executivo. Nós vimos assim no quadro que hoje temos, e aí estão os procuradores do Estado e diversos outros servidores, os professores, os policiais, os delegados, que vêm sendo onerados pelo discurso da crise, pela essa crise que é alardeada a todos os cantos, mas que são particularmente onerados. A gente, esse mês, teve o anúncio que, felizmente, não se concretizou, que o pagamento viria só no dia 23, do salário dos servidores do Poder Executivo, de uma parte deles. Acabou acontecendo na última sexta-feira. E também temos aí o quadro geral de outras carreiras, instituições, como a Defensoria, o Ministério Público, o Judiciário, conseguiram obter, inclusive, revisão geral por 2 anos, e estão aí com um novo projeto na Assembleia que eu espero que seja aprovado. Eu acho que é direito do servidor ter a revisão geral anual e conseguir ter o incremento e ter o pagamento do seu salário em dia. Mas a minha dúvida, a minha colocação para o senhor é justamente essa. Diante desse quadro, em que os servidores do Poder Executivo têm sido mais onerados, como o senhor vê isso? Se justifica esse tratamento que tem sido dado? Se justifica que fiquemos sem reposição de inflação nesse período? Em relação, quando não parece que nós temos 2 estados, nós temos um estado que não tem crise e um estado que tem crise para os servidores. Então, queria saber a sua posição sobre esse ponto. Então, Lourenço, eu queria cumprimentar a nossa equipe da PGE, viu? Quer dizer, faz referência importante a esse trabalho de vocês. Eu queria aproveitar para cumprimentar também no sucesso da demonstração da ilegalidade, da ruptura da Ford com os contratos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, parabéns a vocês, que têm tido um trabalho muito importante na defesa do nosso Estado. Eu acho que nós temos que ter um Estado só e um tratamento igualitário a partir da garantia da legalidade dos direitos. Eu vou acabar com o parcelamento de salários. Eu quero ser muito claro nisso. Pagar em dia não é aumentar a despesa. Pagar em dia é ter um fluxo financeiro organizado. As pessoas têm que entender isso. Pagar em dia é impressionante. Hoje, quando eu digo que eu vou pagar em dia, as pessoas ficam me olhando. Pagar em dia não é aumentar a despesa. Pagar em dia é organizar um fluxo financeiro do Estado. E é impressionante o grau de desorganização de finanças, que aquilo que é um dado bom, ele é revelador dessa desorganização. Quer dizer, como é que alguém, um secretário da Fazenda diz, um governo diz, que só vai ter caixa para pagar no dia 23, 24 e consegue pagar dia 12? É impressionante, é uma expressão de uma total perda de controle, de um fluxo financeiro, de controle de caixa no Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, é uma caixa preta. O próprio Tribunal de Contas nos diz que não tem todos os dados que permitam compreender o fluxo de caixa desse governo. É óbvio que nós temos dificuldades, Lourenço. O que eu quero dizer é que governar sempre é difícil. Eu lembro que quando nós fomos eleitos, e significa fazer escolhas, e superar problemas, e trabalhar bem, montar equipe, e ter planejamento claro. Quando eu assumi com o Olívio em 99, nós fomos eleitos em 98. Muitos daqui lembram disso. O secretário da Fazenda, na época, o pessoal do MDB, dizia também lá, é sempre assim, as coisas se repetem, que se o Olívio Rossetto não vendesse o Banrisul e a Corsã, em abril de 99 não pagaremos salário. Bueno, nós não vendemos o Banrisul, eu não quero que venda. Não vendemos a Corsã e nunca trazemos um mês de salário. Nem um 13º. É difícil? Claro que é difícil. O que nós temos trabalhado, Lourenço, é buscar este Estado, que todos sejam respeitados, que sejam valorizados num ambiente de diálogo, num ambiente que respeite os limites orçamentários, mas que os limites orçamentários organizem uma agenda de direitos. Não que seja uma desculpa para não trabalhar ou trabalhar mal. Eu quero servidores qualificados, eu quero servidores do ponto de vista salarial, do ponto de vista profissional, e eu escuto isso das associações, tenho visitado todas elas.
Existe a pauta salarial, existe a pauta de qualificação permanente, né, dos nossos profissionais. Eu quero uma estrutura funcional no Estado do Rio Grande do Sul da mais alta qualidade, funcional, como somos, inclusive, em várias das nossas áreas. Eu quero isso para o Estado do Rio Grande do Sul. Os melhores profissionais, os mais qualificados e que entreguem ao povo gaúcho um serviço de excelência. Então, nós vamos trabalhar nessa direção. Para resolver isso, essa é recorrente, é isso mesmo. Quer dizer, eu acho, Lourenço, que nós temos que, primeiro, preservar uma relação de muito diálogo e respeito com todas as entidades servidoras. Diálogo permanente, respeito às organizações, ambiente de cooperação e transparência com o orçamento público. O Rio Grande do Sul precisa voltar a crescer junto com o Brasil. Por que eu, na abertura aqui, eu acho que é muito importante compreender isso, que nós estamos num debate nacional e estadual. Eu represento um projeto nacional aqui. Eu quero que o Lula volte a presidir, e se não for o Lula, que seja alguém que represente um projeto de crescimento e desenvolvimento do Estado. Nós temos que derrubar, nós temos que derrotar um projeto que destrói o Brasil. Por quê? Porque a economia gaúcha é articulada com a economia nacional. Eu quero que o Rio Grande do Sul volte a crescer. Para o Rio Grande do Sul voltar a crescer mais rapidamente, eu preciso que a economia nacional cresça, mesmo que eu tenha espaços de autonomia de um governador para liderar um projeto econômico. Para mim, como governador, eu acho inadmissível o silêncio do atual governador quando essa turma está destruindo um polo naval de Rio Grande. Para mim, o polo naval de Rio Grande não é uma agenda do passado, é uma agenda do futuro. Nós vamos disputar que aqueles 13 estaleiros tenham 24 mil trabalhadores lá produzindo e trabalhando. Eu estive lá agora. Lá tu não escuta mais o som de 24 mil trabalhadores com carteira assinada, bem remunerada, gerando riqueza para o Rio Grande do Sul e arrecadação. Tu escuta lá o som das pombas, que transformaram aqueles estaleiros em dormitório. Nós vamos lutar para recuperar aquilo. Quando eu viajo no interior e vejo produtores de leite abandonando a atividade leiteira, que é uma riqueza do Rio Grande do Sul, e vejo o silêncio, de novo, desse governador, eu não quero fazer isso. Um governador tem que liderar um projeto econômico, tem que estar ao lado de quem trabalha. Gerar riqueza e crescimento econômico é a base para que a gente possa, Lourenço, melhorar a nossa arrecadação, quer dizer, melhorar a capacidade de oferecer bons serviços públicos. Ao lado disso, combater sonegação, sempre tem que melhorar os gastos, um Estado mais eficiente, mais ágil e enfrentar os temas nacionais. Quer dizer, esta agenda de conjunto, na minha opinião, é que vai tirar o Estado dessa situação e colocar o Estado num ambiente de estabilidade e normalidade que todos nós queremos. Muito obrigado, doutor Lourenço, e aos procuradores do Estado do Rio Grande do Sul pela qualidade que acrescentam também a esse debate. Da mesma forma, pré-candidato Miguel Rosseto, está conosco a alta gestão da Polícia Civil, na pessoa do delegado Cleiton Freitas, presidente da Associação dos Delegados de Polícia, com quem está a palavra. Obrigado, Coronel Frota, Coronel Marcos Becker. Nesse momento, em seu nome, em nome da Azof BM, saúdo os demais colegas aqui, os demais representantes, em especial a doutora Juliana, representante da ADPERS, única representante mulher aqui na nossa mesa. Nós queríamos mais. A ASDEP, depois de 58 anos, como associação, teve na gestão passada a primeira mulher presidente da associação. Doutora Mary Peruso, minha colega de faculdade, em que muito nos foi gentil toda vez que precisei no governo passado. Precisamos negociar, a doutora Mary estava presente, né? Em seu nome, saudar todos os assessores e partidários. Doutor Miguel Rosseto. Pois não, André. Tenho um carinho muito especial pelo senhor. Muito obrigado. Sendo a segurança pública, doutor, uma questão fundamental e hoje é a prioridade dessa sociedade, sendo também, ao meu ver, a educação é a base de toda essa sociedade. O funcionalismo público, né, a máquina que move, né, está sofrendo hoje, principalmente o funcionalismo público do executivo, né, tem pago e tem sido responsabilizado por pela a gestão e essa perda financeira do Estado, né?
Eu queria saber do senhor quais seriam as propostas para a retomada da autoestima do funcionalismo, que dimensão será dada à educação de base, né? E mais especificamente na nossa área, né? Eu gostaria de saber da sua proposta quanto à falta de vagas no sistema prisional. Nós temos tido vários problemas, presos em delegacias, né? Um déficit muito grande de vagas no judiciário. Eu gostaria também de saber do senhor, nesse breve espaço aqui, que o senhor nos dê essa resposta. Muito obrigado, delegado Cleiton, e parabéns pelo trabalho de vocês. Eu fiz referência que estou fazendo durante todo o nosso debate sobre as alternativas para que o Rio Grande do Sul saia dessa crise, sem vender o Estado, e retomar uma rota de desenvolvimento, crescimento econômico, combater sonegação, sempre há espaço para isso, cuidar bem do nosso gasto, um Estado mais eficiente. Há muita coisa na gestão. Eu não vou aqui por conta do meu tempo, mas há muito espaço para melhorar a gestão do Estado do Rio Grande do Sul. O atual governo gasta mal, tem muita coisa para ser feita, de dar mais eficiência, integrando os nossos municípios e mesmo o governo federal, né? Mas eu quero dizer que governar significa fazer escolhas e superar desafios, superar limites. Eu acho que o atual governo faz escolhas erradas. Trabalha pouco, fiz referência, é mais fácil vender patrimônio do que se dedicar e construir um novo Estado. Nós fizemos isso com muita determinação. Quero aproveitar aqui a tua presença e registrar o esforço importante que nós fizemos no governo Olívio, que eu fui vice-governador, e no Tarso em relação à segurança pública. 220 do adicional de risco para toda a nossa estrutura da Brigada Militar, 40 horas, que era um respeito importante a esses profissionais. O reajuste de salário no longo prazo, que é assim que se trabalha, médio e longo prazo, recompõe uma qualidade salarial do seu que nunca tiveram aqui. Essa é a diferença de governos. Quando o Tarso assumiu e herdou o governo do PSDB, da IEDA, nós vivíamos uma crise aberta de segurança e os brigadianos tinham o menor salário do Brasil. Isso são os partidos. Isso foi o ajuste da IEDA do PSDB aqui. Os menores salários, uma crise aberta de segurança. Hoje nós temos uma outra condição. E eu quero dizer, com absoluta segurança, que é uma responsabilidade política, os partidos falam com clareza, nenhum partido, teve uma relação de mais valorização e respeito com os profissionais da segurança pública do que o PT. Nenhum. O que nós fizemos com Polícia Civil, com Brigada Militar, com IGP e com o SUSEP, ninguém fez. Ninguém fez. Por quê? Porque, para nós, viver em paz, com segurança, é um direito do povo gaúcho. E são os profissionais da segurança que fazem isso. Segurança se faz com muitas coisas. Se faz com a boa escola, se faz com o emprego, se faz com o trabalho, se faz com uma cultura de paz que combate uma cultura de violência. E dou como exemplo, é inaceitável a violência contra as mulheres no Estado do Rio Grande do Sul. A cultura da violência contra idosos e crianças. Mas não se faz mais segurança com menos policiais, que é o que esse governo está fazendo. Ele é responsável por esse nível de criminalidade e violência que nós vemos, que é insuportável. O Rio Grande do Sul hoje é o segundo estado em chacina do Brasil. Os níveis de assassinato em Porto Alegre, por habitante, são maiores que o Rio de Janeiro. Portanto, nós temos que enfrentar isso, nós temos que enfrentar e evitar que existam crimes e violência. Disse aqui, nós temos que retomar o efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP e da SUSEP. Nós temos que recompor com planejamento de médio e longo prazo. Nós temos que planejar a qualificação. Nós temos que integrar as nossas polícias, integrar os serviços de inteligência. Eu quero uma brigada militar, um policiamento comunitário no bairro, na vila. Não é possível que as pessoas não saiam de casa hoje para visitar um parente, um amigo. Eu quero uma polícia civil com cada vez maior capacidade de investigação. E quero elogiar os nossos profissionais. Vejo muita dedicação da brigada, da polícia, do IGP, da SUSEP. Quero melhorar as condições de investigação, de serviço de inteligência. Eu quero enfrentar o tráfico da droga. Eu não quero ter como única política, ou quase exclusiva, prender um aviãozinho. Eu quero combater o tráfico de droga, eu quero combater quem organiza esse crime. Eu quero combater o furto do carro, a estrutura desses crimes permanentes. Nós vamos qualificar isso. Há muita inteligência, há muita qualificação profissional nas nossas polícias. E vamos discutir um sistema prisional. Há alguma coisa esquisita que tem que refletir, que nós temos que refletir.
Quanto mais se prende, mais crime tem. Vocês são os profissionais disso. Existem estudos hoje, nós temos que enfrentar isso. Nós construímos quase 2.700 vagas novas no governo do Estado. Deixamos quase pronta lá em Canoas, em Guaíba também. Nós vamos melhorar a condição prisional, sim, nós temos que investir em novos presídios qualificados. Agora nós vamos discutir o sistema prisional. O sistema prisional é uma estrutura de contenção de criminosos e ressocialização. Para isso que serve um presídio, na nossa Constituição. Ele não pode ser o que, infelizmente, ele é, apesar dos esforços de muitos profissionais da Brigada e da SUSEP, hoje um espaço de organização das facções, como existe no Central. Ele não pode ser isso. O presídio que eu quero não é esse. Não é um espaço que é tão frágil para a agência do Estado que as facções controlam presídios, organizam o crime. Então nós vamos discutir, tenho conversado, vou encerrar aqui, com os policiais, profissionais da segurança, os juízes de vara criminal, de execução criminal, do Ministério Público, com a sociedade gaúcha e repensar uma estrutura prisional eficiente e que nós possamos, para além da estrutura dos presídios, a PAC e tantas outras experiências, mas evitar o crime, combater antes. Um dos temas que discutimos aqui na educação foi o quê? Não é possível que um estudante não vá na escola de noite parar numa parada de... porque tem medo de ser assaltado. Ali nós vamos disputar o crime, garantindo escola para a nossa juventude, garantindo segurança para ir nas escolas. Desculpa aqui, mas é 30 segundos. Eu fui agora no Instituto Federal do Umbu, em Alvorada. Não há escola melhor do que aquilo. Instituto Federal, no bairro Umbu, em Alvorada. Exemplar a escola. As gurias chegam para mim e dizem, mas, seu Rosseto, eu não vou vir aqui de noite. Eu não venho aqui, olha aquela parada lá. Eu vou ficar lá 10 da noite? Eu não. Então, nós temos que pensar isso, entende? Nós temos que pensar a garantia que a nossa gurizada possa ir para a escola, fique dos 15 aos 18 anos. Nós temos que disputar essa gurizada com o tráfico, oferecendo alternativas e montar uma rede de proteção. Então, eu acho que há muita coisa a ser feita. Nós estamos discutindo um plano de segurança estadual com os profissionais, com especialistas, com as nossas equipes. Eu acho que há muito espaço de gestão, de colaboração com as nossas prefeituras, com o governo federal, para que a gente saia dessa situação e entre num ambiente de contenção e de viver em paz no estado do Rio Grande do Sul. O senhor me permite... Desculpa aqui que eu passei um pouquinho, mas eu vou aproveitar e pedir um chimarrão aqui também para mim. Me dá um chimarrão aqui. Passa aqui o mate enquanto eu escuto. Não, mas até nem seria o meu momento de fazer a pergunta, mas para lhe oportunizar ficar dentro da área da segurança pública, claro, eu gostaria de agradecer essa sintonia que temos com os delegados, porque esta sintonia que nós vivenciamos, eu e o delegado Cleiton, é que vai para as ruas do Rio Grande e em favor da sociedade gaúcha. Exato. Mas eu gostaria de aproveitar até a sua frase, que tem sido exaustivamente apregoada pela Associação de Oficiais da Brigada, no sentido de que não é possível fazer mais com menos. Essa é uma ideia da ciência da administração que não se aplica à segurança pública por vários motivos. Tem uma outra ideia da ciência da administração que esta sim se aplica, que chama-se a tese da reciprocidade. Todo o apoio, todo o incentivo, obrigado, toda a forma que se tem de fazer com que o profissional da área de segurança pública receba um suporte adequado é traduzido na qualificação da prestação de serviços. Então, não há possibilidade de fazer mais com menos, sim a tese da reciprocidade. Mas nesse cenário, onde já foi falado algumas coisas sobre os serviços essenciais, e aliás, o candidato tem sido inclusive contestado, o jornal de hoje fala a propósito da sua presença junto aos educadores no final de semana, que talvez não seja tão bem ou não esteja tão bem avaliado as finanças ou a crise do Estado. Nesse cenário eu tenho aprendido muito com os meus amigos auditores de contas e auditores fiscais, de que há um modelo onde foi exaurido, digamos assim, a questão dos custos do Estado do Rio Grande do Sul. Trabalhar na coluna dos custos, trabalhar na ideia de que é possível passar por sobre as prerrogativas e os direitos dos funcionários, de alguma forma faz enfrentamento de crise, sem que na outra mão haja, e não se consegue verificar isso, uma ampliação das receitas. Então, como embutido nesta ideia de segurança está o fato de que não é possível falar de segurança pública com seriedade sem se falar em orçamento,
este acréscimo das receitas, seja por uma verificação mais apurada nos incentivos fiscais, seja no ataque à dívida ativa do Estado, seja na Lei Candir, seja, enfim, um olhar na ampliação de receitas, isto repercute nos serviços essenciais e especialmente na segurança pública. Por outro lado, para lhe alcançar a palavra, existe também a ideia do cumprimento dos mandamentos constitucionais. O pagamento em dia, o não fracionamento do 13º, o último dia útil conforme o mandamento constitucional, mas está lá também o mandamento constitucional que diz que a forma de remuneração dos policiais militares, em especial naquilo que eu falo pelos oficiais da Brigada Militar, é o subsídio, e não esse modelo antigo. E, por óbvio, mudando o modelo de remuneração dos oficiais, há que se mudar o modelo de remuneração também das nossas praças. Inclusive, a seleção, o ingresso com o curso superior. Mas essa forma, esse modelo de remuneração, estabelece um contraste, um desnível muito indesejável entre carreiras de Estado com o mesmo pré-requisito de ingresso. Então, aquilo que não tem uma repercussão maior nos cofres públicos, que é a mudança do modelo remuneratório, é algo que se espera que o próximo governo possa enfrentar. E por último, eu lhe diria... Desculpa me entender, Bruno. Pois não. Que o presidente está propondo é que os oficiais recebam por subsídio. Por subsídio. É isso a proposta? Esta é a proposta. E é um mandamento constitucional que não tem sido observado, assim como outros mandamentos que também... Não está claro. Dentro de tudo isto, para lhe devolver a palavra, há a ideia de que segurança pública não é custo, segurança pública é investimento. Sobre a segurança pública andam todos os demais serviços essenciais deste Estado, inclusive o desenvolvimento do Estado. Então, essas reflexões nós que representamos os oficiais do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar estamos lhe propondo. Não, coronel, esse é o tema central por conta da situação de gravidade do Rio Grande do Sul. Eles são recorrentes e é bom que sejam recorrentes. Eu volto a dizer, eu aprendo com os debates, nós temos que qualificar e temos que tirar o Rio Grande do Sul desse atoleiro. Tem? E não aprofundar a crise. Eu, quando vejo essa turma, alguns deles defendendo o Estado mínimo, né? Essa turma, viu, coronel, esses caras nunca foram numa escola pública. Não sabem o que é escola pública. Tem uma turma de uma elite gaúcha que nunca entrou num posto de saúde pública, não sabe o que é isso. E vive cercada de segurança privada. Para essa turma, desqualificar a escola pública, dizer que não precisa de segurança pública, dizer que não precisa de saúde pública é uma expressão de uma visão egoísta, elitista, que eu acho que é absolutamente incompatível com o que eu penso em sociedade. Então, para mim, o serviço público é uma condição de assegurar igualdade de direitos comuns a todo o povo gaúcho. Sempre é bom lembrar, 90% da juventude gaúcha está em escola pública, ou municipal ou estadual. Portanto, o destino desse Estado está na rede pública, está no serviço público, está na saúde pública, está na segurança pública. Esse é um diferencial que nós vamos encontrar no debate político para o Brasil e para cá. E acho muito importante que essas coerências elas apareçam com clareza. Os parlamentares que votaram destruindo a CLT, que aprovaram a PEC 95, né, têm responsabilidade política e têm que assumir a responsabilidade política agora, nesse debate. Em relação ao tema, portanto, é esse para mim o debate que nós estamos fazendo, e vamos fazer no Estado do Rio Grande do Sul. Eu represento um projeto que fez um esforço importante no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, com Lula, com a Dilma, com Olívio e com o Tarso, de fazer do Brasil e do Rio Grande um Estado com menos violência, mais igualdade, mais direitos, e nós vivemos isso. Nós temos que recuperar isto aqui para o Rio Grande. Eu acredito que o Rio Grande do Sul tem todas as condições de sair desse atoleiro que está metido. O governo tem que voltar a trabalhar, tem que voltar a funcionar. E quando eu digo que eu vou pagar em dia, e vou pagar em dia, é porque acho que isso é uma condição não só legal e de justiça, mas é uma condição de estabilidade para o Estado do Rio Grande do Sul. Mas quem vai investir no Estado com esse grau de imprevisibilidade, de instabilidade? O Estado precisa ter estabilidade, nós temos que ter estabilidade nos municípios, numa escola, num posto da brigada, num posto de saúde. Estabilidade é um valor. Não é essa pauta que eu quero estar sempre discutindo. Nós temos que resolver isso e discutir outros temas de investimento, de qualificação. Portanto, é um valor que dá estabilidade, que o Rio Grande do Sul precisa.
para poder pensar outros temas estratégicos em todas as áreas. E nós vamos perseguir isso, com a experiência que eu tenho. Em relação ao tema de subsídio, o que eu quero deixar, que é o que me interessa aqui, é que eu tenho total acordo em abrir esse diálogo. Bom, nenhum problema. Se é uma opinião da categoria, da estrutura, nenhum problema. Nós vamos sentar e vamos dialogar isso com absoluta serenidade e objetividade. Nenhum problema, está acolhido a ideia de dialogarmos sobre esse tema. Não vejo nenhuma alteração. Eu gostaria de pedir desculpas ao Dr. Marcelo Mello, que os auditores fiscais, através da AFISVEC, aqui estão. E eu, por força do embalo que nos propôs aqui o delegado Cleiton, fiz a pergunta, mas era a oportunidade que agora estou lhe concedendo. Por favor, doutor Marcelo Mello. Bom dia, Coronel Frota. Em seu nome, cumprimento os demais colegas. Bom dia, Miguel Rosseto. Em tempos de crise, as soluções são difíceis. E acredito que o senhor tem um posicionamento que vem ao encontro do que pensamos em relação ao Estado, ao funcionalismo público. Mas renegociar a dívida, né? Lei Candir, respeitar os poderes, enfatizar a segurança pública, saúde, tudo isso requer mais recursos. Se não temos espaço na despesa, Coronel Frota, ou pouco espaço, digamos assim, temos mais espaço na receita. E é dos auditores fiscais um pensamento e uma certeza, Feltrin pode corroborar o meu pensamento depois, que termos uma administração tributária estadual mais autônoma, mais forte, com mais independência, com mais agilidade, dará estes recursos ao Estado sem aumento de tributos. Não há espaço para aumento de tributos. Há dificuldades para manter as alíquotas em 2019, já o senhor vai ter essa dificuldade. Então, nesse sentido, lhe pergunto, nós temos esse pensamento e esta certeza de que a administração tributária estadual, seja através de um órgão estilo uma PGE, ou um Ministério Público, ou uma Secretaria de Receita, dará esta condição de erguermos o Estado e sairmos da crise. E, em segundo plano, também, uma segunda pergunta que lhe faço, nós temos um programa de cidadania gaúcho que incentiva os gaúchos, a sociedade gaúcha, a consumir produtos gaúchos. Temos um projeto, um programa pronto para isso, basta implementá-lo. Qual a sua opinião nesses dois sentidos? Aí utilizamos o bairrismo gaúcho tão criticado, mas que temos, né? E podemos utilizá-los pelo menos uma vez em nosso favor. Muito obrigado. Marcelo, eu tenho total acordo com a ideia de valorizar a aquisição dos produtos gaúchos. É óbvio que nós temos que defender isso, nós temos que trabalhar para isso, valorizar. Porque quando os gaúchos compram os seus produtos, eles estimulam que não gaúchos comprem os produtos dos gaúchos. É o que nós queremos, qualificar a nossa indústria, qualificar a nossa produção, né? Qualificar a nossa agroindústria. Nós temos muita coisa para fazer, nós sabemos produzir, e bem. Então, eu quero um Estado industrial, uma indústria forte. Nós temos o segundo indústria de transformação, está aqui. Nós estamos em grandes áreas, os primeiros do Brasil, máquinas agrícolas, indústria moveleira, plástico, nós temos muita coisa aqui. Nossa agroindústria é muito forte. Nós temos que valorizar a nossa indústria, né? Modernizar a nossa indústria, dialogar com a nossa pequena e média empresa, levar tecnologia, levar produtividade. Programas como extensão empresarial, que articulam as empresas, as universidades. Portanto, há um conjunto importante de agendas para fortalecer a indústria e a produção do Estado do Rio Grande do Sul e qualificar os nossos produtos e apresentar os nossos produtos para dentro do país e para fora do país. Nós estamos debatendo, portanto, uma estratégia de fortalecer a economia gaúcha produtiva e projetos como esse são muito importantes. Nós temos que valorizar isto. E bem, eu sempre olho, tá? Essa é uma dica. Eu sempre olho, quando eu vou no supermercado, no mercado, eu olho onde é que é produzido. E eu compro o produto do Estado do Rio Grande do Sul, por uma razão. Quê? Precisa da lupa. Claro, às vezes precisa da lupa, dá para enxergar ali. Então, nós vamos aumentar a indústria gaúcha, que tem produtos de qualidade. Acho muito importante. Como acho importante estender a nota fiscal eletrônica, é um instrumento importantíssimo de combate à sonegação. Vocês têm projetos importantes em relação
a como gastar melhor a partir da nota fiscal, os chamamentos, as licitações. Portanto, tem muita coisa que vocês fazem e bem em relação à nossa estrutura de receita e de despesa. Eu, até então, para ter uma relação muito honesta, viu, Marcelo, a nossa experiência na estrutura da Fazenda, naquilo que nós avançamos, me lembra do ano das nossas carreiras, né, da receita, da despesa e da CAGE. Então, eu acho que aquilo deu clareza de responsabilidades e melhorou uma condição funcional. Melhorou uma condição financeira. A organização da carreira da receita, a organização da despesa e da CAGE, ela organizou através de um diálogo importante com a categoria. Na minha opinião, hoje, essa é uma estrutura adequada. E vocês estão respondendo bem. Eu acho que as nossas estruturas estão trabalhando bem. A receita, a despesa e a CAGE. Então, essa é a minha avaliação. Bom, nós temos que continuar dialogando no sentido de buscar eficiência na estrutura pública. Hoje, a minha opinião é essa. Vocês respondem bem, quer dizer, é uma estrutura recentemente atualizada, num diálogo com vocês. Bom, e nós estamos, obviamente, abertos no sentido de melhorar sempre a eficiência da arrecadação e da receita no Estado. Eu peguei como esses exemplos e vou terminar pegando a tua proposta. Vamos estimular e fazer uma grande campanha para a gente olhar, compre produto gaúcho, que é de boa qualidade e ajuda o nosso Estado. Agradeço os auditores fiscais, a pessoa do Dr. Marcelo, em seguida vamos ouvir o Dr. Feltrin também, dos auditores fiscais, mas agora os defensores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, na pessoa da sua presidente, a doutora Juliana Coelho. Bom dia, Coronel Frota, é um grande prazer estar aqui hoje novamente. Eu gostaria de parabenizar a ZOF-BN por esse espaço de diálogo, de debate de ideias, mas principalmente por não ficar restrita a essa sala, por estar sendo disponibilizada para toda a sociedade nas redes sociais esse debate que está sendo feito aqui no dia de hoje com os representantes das altas carreiras de Estado. Então, assim, mais uma vez, os parabéns à ZOF-BM, na pessoa do seu presidente, Coronel Frota. Obrigado. Faço também a saudação aqui ao Coronel Beck, aos demais representantes das instituições que estão aqui compondo a mesa, e especialmente ao nosso pré-candidato Miguel Rosseto, a minha satisfação. Nós estamos aqui nos encontrando pela segunda vez, já nos encontramos na União Gaúcha, a qual também faço parte. Pré-candidato, eu trago duas questões para reflexão. A primeira, como o senhor mesmo disse, o Rio Grande do Sul ele sofre hoje com mais de 500 mil trabalhadores desempregados. E, como o senhor sabe, isso reflete diretamente na atividade da Defensoria Pública, porque esse público vulnerável socioeconômico, financeiramente, ele é o usuário direto do serviço da Defensoria Pública. Com a emenda constitucional 80/14, nós temos hoje o comando constitucional de que todas as unidades jurisdicionais do país devem ter um defensor público. E, como o senhor deve saber, visitando, inclusive, os municípios do interior do Estado, hoje a Defensoria Pública ainda tem um déficit, sim, de defensores públicos nas comarcas. Das 166 comarcas, 126 são assistidas pela Defensoria Pública, 29 têm o atendimento através do deslocamento, ou seja, é um atendimento que não é nem perto do ideal, esse deslocamento, e nós temos 11 comarcas ainda sem defensoria pública, que é uma situação extremamente preocupante para nós, defensores públicos, e tenho com certeza que para o senhor também, em vindo a ser eleito como gestor. Eu pergunto para o senhor, e justamente trazendo também a emenda 95, que traz a limitação do teto dos gastos públicos, como é que o senhor pensa num projeto para que se consiga cumprir esse comando constitucional de que se tenha um defensor público, sim, em cada unidade jurisdicional? Esse é o meu primeiro questionamento para o senhor. E já aproveitando o gancho, inclusive, que o delegado Cleiton salientou aqui, hoje eu sou a única mulher presente nessa mesa. A doutora Marcela está de férias, não pôde comparecer, o doutor Lourenço, mas nós teremos apenas 2 mulheres aqui compondo essa mesa de representante de instituições de carreiras de Estado. E eu pergunto para o senhor, justamente, qual o comprometimento do seu governo numa composição do seu governo em vindo a ser eleito com
o respeito ao princípio da igualdade de gênero. Me assusta e sempre me preocupa muito, hoje, novamente, nós estarmos aqui numa maioria masculina e nós termos a assessoria com o número de representação feminina. Nós não queremos a assessoria, nós sabemos da importância da assessoria, sim, feminina, mas nós queremos as mulheres ocupando esses espaços de poder. Então, eu gostaria de saber do comprometimento do senhor na sua gestão em vindo a ser eleito com respeito à igualdade de gênero, à paridade de gênero na composição do quadro. Então, Juliana, eu tenho um enorme respeito, quer dizer, devo respeito legal à Defensoria e tenho um enorme respeito, vou usar a palavra política, institucional, com a dedicação de vocês. Conheço muitos defensores, e é impressionante o grau de dedicação. A Defensoria é a advocacia de quem mais precisa, dos mais pobres. E ela tem que ser assegurada como condição de exercício da justiça, né? Se a gente acha que tem que ser um Estado garantidor de justiça, a defesa é uma condição fundamental. Eu acho, sim, que nós temos que sentar e pensar um plano de ocupação e de lotação, de ampliação de efetivo. Nós vamos sentar, dialogar e construir isto. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, é um compromisso que eu tenho de sentar e nós avançarmos em relação à ampliação do número de defensores em todas as nossas comarcas. É uma exigência legal e nós temos que construir isso. E vamos construir nessa relação de diálogo. Eu acho que o Estado, o governo fica mais bonito lilás, viu? Eu também acho isso, eu concordo plenamente. Eu acho que nós temos que... e temos condições, para ser muito claro e rigoroso no que eu vou dizer aqui. Eu acho que o Estado do Rio Grande do Sul tem todas as condições de construir equipes de governo feministas, paritárias, com alta qualidade. Essa é uma construção que as mulheres fizeram do Rio Grande do Sul, é uma conquista das mulheres. Então, a ideia de governos que expressem o que é a sociedade gaúcha é um valor para mim. Porque invisibilizar, excluir mulheres dessa estrutura é uma forma de continuar a reprodução de poder masculino e branco, se tu me permite. Do mesmo jeito que eu acho que uma estrutura de Estado tem que incorporar, como eu formalmente já ocupo através de cotas legais, institucionais, nas estruturas de livre nomeação, é um valor político para mim. Nós temos que enxergar um governo como nós enxergamos a sociedade gaúcha. E a sociedade gaúcha é masculina e é feminina. E ela também é negra. E nós temos que incorporar no governo de Estado, em todas as nossas estruturas, a presença dos gaúchos e das gaúchas que são negros, dentro da estrutura do governo. E eu acho que isso é importante para a construção do Estado que nós queremos. Nós vamos recuperar a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, que foi uma experiência muito positiva do nosso governo Tarso Genro, experiência de pautar o tema, de construir as políticas universalizantes do ponto de vista da saúde, do ponto de vista dos direitos, da defesa, de combate à violência e das autonomias econômicas para as mulheres. Portanto, é uma agenda muito forte que eu quero defender, que eu tenho compromisso. Nós começamos no governo Olívero com uma comissão de mulheres, né, e avançamos, quando da estrutura do governo Tarso, para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que eu acho absolutamente importante. Essa ideia da igualdade, inclusive, está escrita na nossa bandeira. Eu tenho participado de muitos debates e tenho lembrado alguns homens e gaúchos e gaúchas e mulheres que, quando a gente olha a bandeira do Rio Grande do Sul, tem 3 palavras lá. Além das cores que são lindas, dos símbolos que são lindos, tem 3 palavras escritas lá, que é liberdade, igualdade e humanidade. E quando a gente olha aquela bandeira, nós temos que dar um sentido contemporâneo para o século XXI daquelas palavras. Igualdade, para mim, é isso, é gênero e raça. Nós temos que incorporar definitivamente isso. Igualdade é igualdade de direitos para todos e todas. Eu não quero um Estado excludente, desigual e violento. Portanto, eu acho que são valores muito importantes que nós vamos debater durante essa campanha, incorporar forte num projeto de governo que ajude a transformar a sociedade gaúcha nessa sociedade que nós queremos. O que eu estou dizendo aqui é que eu tenho um grande compromisso com isso, com a questão feminina e com a questão da identidade negra no Estado do Rio Grande do Sul também. Doutora Juliana, me permita lhe dizer que os defensores públicos têm crescido demais na ocupação, não só na ocupação de espaços, mas com a qualidade com que a presidência os representa. Nós gostaríamos de ouvir, então, as reflexões dos auditores fiscais, agora representados pelo sindicato Sindifisco,
na pessoa do seu vice-presidente, o Dr. Altemir Feltrin. Bom dia, Coronel Frota. Em primeiro lugar, fazer uma... Bom dia, Coronel Frota. É uma alegria muito grande estar aqui, uma honra para o Sindifisco RS participar desse qualificado debate, juntamente com as demais carreiras de Estado, né, parabenizar as UFBM pela iniciativa e uma saudação especial ao nosso pré-candidato Miguel Rosseto. Estamos aqui, mais uma vez, discutindo, compartilhando informações, eu acho que isso é muito importante. Em primeiro lugar, fazer uma menção à questão do Sindifisco RS, né, o Sindifisco representa a carreira dos auditores fiscais da Receita Estadual, que é a carreira responsável pela administração tributária, por organizar a administração tributária do Estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente fala em administração tributária, o nosso presidente da co-irmã nossa associação, a FISVEC, colega Marcelo, que também muito nos alegra com a presença, né, já comentou, da importância que nós vemos de uma administração tributária qualificada, responsável, autônoma, que possa, enfim, prestar efetivamente todo o seu melhor trabalho em relação à comunidade. Porque a gente fala muito nas questões relativas a serviços públicos, né? Falamos em saúde, em educação, em segurança, falamos em infraestrutura, e não se faz nada disso sem recursos. Nós precisamos de recursos para que essas políticas possam ser efetivamente aplicadas. Então, eu gostaria de salientar a posição do Sindifisco em relação à nossa visão de que uma administração tributária autônoma é, sim, muito importante para o Estado do Rio Grande do Sul. E, dentro de uma administração tributária autônoma, algum dos pilares fundamentais é a questão relativa ao combate à sonegação, que nós entendemos que deva ser, sim, melhorado. O combate à sonegação é muito importante. Nós não podemos conviver passivamente numa sociedade em que alguns vão para as redes sociais e afirmam que sonegar é legítima defesa. Nós não podemos encarar isso como uma questão natural. Eu não posso entender uma sociedade onde uma pessoa faz esse tipo de afirmação e, ao mesmo tempo, não pensa em como vai ser a vida da sociedade sem o transporte, sem estrada, sem escola, sem o posto de saúde, enfim, tudo isso. Mas eu quero aproveitar o tempo, já deu o plim lá, mas nós vamos adiante, né? Eu preciso fazer um questionamento ao pré-candidato e eu gostaria de ouvir, então, a sua opinião em relação ao federalismo fiscal, porque a partir da Constituição de 1988 nós vivemos uma realidade em que cada vez mais os municípios e os estados foram recebendo responsabilidades sem terem a contrapartida necessária em forma de recursos. Como o senhor vê essa questão do federalismo fiscal, da divisão do bolo tributário? Gostaria de ouvir a sua opinião nesse aspecto. Obrigado. Bom, Feltrin, cumprimentar o trabalho de novo, o trabalho de toda a nossa área da arrecadação, toda a nossa equipe da Fazenda, que tem que ser muito valorizada e são referência nacional pela qualidade do trabalho que presta. Eu acho que esse é um tema central. Nós temos que repensar a federação, nós assumimos, a partir de 88, deveres, né, e financiamento, uma estrutura de financiamento, em que ela, ao longo desse período, ela foi sendo descaracterizada. Hoje nós temos uma concentração no âmbito do governo federal e nós temos um desequilíbrio de responsabilidades em relação aos estados e municípios. E que desequilíbrios são esses? Eu acho, Feltrin, não vamos esgotar aqui, mas vamos ter que dar conteúdo nisso. O que é mesmo que fez com que a arrecadação dos estados diminuísse? Isso é um tema importante porque mostra como, na minha opinião, é possível sair dessa crise. Alguns verdadeiramente debatem a crise preocupados com a saída do ponto de vista de garantir um bom serviço público. Outros, às vezes, quando eu participo de um debate, estimulam a ideia da crise e operam na crise por uma destruição estrutural do Estado brasileiro. Então, criam a crise, não resolvem os problemas para justificar a venda de Banrisul, venda de Corsã, venda de Petrobras, venda de Embraer. Eu acho que o primeiro tema é o crescimento, tá? É impressionante, eu vou voltar nisso, depois eu vou entrar pontualmente nesse tema do federalismo. Se nós pegar hoje a receita corrente líquida do Estado, vocês me ajudem aqui, tá? Vocês que estão vendo todo dia. Nós vamos falar em algo em torno de 35 bilhões. Aquilo que o governo tem, aquilo que o governo opera. Há uma relação direta entre esta arrecadação do Estado com a economia gaúcha. Com a economia, não só gaúcha. Ela responde muito rápido. Nos últimos 3 anos, o Rio Grande do Sul teve uma queda de quase 9%, 8, 9% da economia. Se eu imaginar uma recuperação da economia gaúcha e voltar a um patamar que eu tinha 3, 4 anos atrás, eu posso imaginar 10% novo de crescimento da minha receita corrente líquida. É muito direta a relação. E, às vezes, inclusive, é superior ao crescimento econômico.
As pessoas não pagam, porque às vezes não tem dinheiro, o empresário recolhe. Tem o cara da má-fé, o sonegador, e tem o cara desesperado. Paga salário, não paga imposto. Então, quando eu recupero a economia, estou dando isso só como métrica, como valor. Eu estou falando em 3,5 bi a mais para o Estado do Rio Grande do Sul. 3,5 bi a mais, com a economia crescendo, eu acho que alivia bastante já o meu caixa, a minha capacidade. Eu estou dizendo isso por um cenário de possibilidades. Não estamos falando aqui de uma total descontrole de gastos, né? Nós não fizemos isso. Nós fizemos movimentos importantes. Há alguns que dizem que o PT errou ao melhorar o salário dos policiais e dos professores. Eu não acho isso. Eles que digam na campanha isso. Digam isso. Que eles queriam um professor ganhando R$ 1.200 e um brigadiano ganhando R$ 1.300. Eu não acho isso. Acho que esse é um bom gasto. O que eu acho que a gente tem que fazer de curto prazo, além do debate sobre federalismo em geral? E no debate do federalismo, que envolve os nossos municípios, que estão com enormes responsabilidades, o Estado tem que ajudar. Escola infantil e outros temas. Nós já falamos de 2 desses temas aqui. Eu acho que a forma como a dívida, o controle financeiro é operado, absolutamente desequilibra a estrutura federativa. Concretamente, eu estou passando 13% da minha receita, 13% da minha receita, todo ano, para o governo federal. É muito difícil imaginar uma alternativa fiscal de arrecadação que me dê 13%. Bom, aqui eu estou falando em 13%, eu estou perdendo quase 4 bilhões todos os anos para o governo federal. Então, aqui um tema central do ponto de vista da federação. A Lei Candir, falamos aqui, é um tema absolutamente atual, e digo isso com a condição de quem foi deputado federal na época. Eu fui deputado federal na época, nós votamos contra isso. Há um desequilíbrio. A Lei Candir, quando ela retira a tributação de ICM da exportação de primários e semi-elaborados, sem compensar os estados, ela retirou receita dos estados. E nós preservamos as nossas obrigações da educação, da segurança e da saúde. Bom, isso resolveu um problema do governo federal, responsabilidade dele gerenciar um problema cambial. Bom, agora nós temos uma oportunidade importante, nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que diz que o governo federal é devedor dos estados e há um projeto de lei aprovado importante, tramitando na Câmara Federal. Esse é um dos pontos que eu tenho defendido, a unidade dos partidos. O PT já pediu urgência na aprovação desse projeto de lei. Nosso líder já pediu urgência. Eu gostaria que os outros partidos e suas candidaturas também pedissem urgência para a gente aprovar a Lei Candir. Eu acho que por aí nós começamos. A dívida, a Lei Candir. Terceiro, eu acho que nós temos que avaliar o assunto chamado guerra fiscal, que por fora da lei federal, do CONFAS, criou uma condição de diminuição enorme da receita dos estados. Vocês sabem, eu estou encerrando aqui, nós estamos falando em 8 bi. É impressionante a carga de redução tributária legal que foi construída ao longo dos últimos anos, com renúncia legal da estrutura da receita estadual. Portanto, eu acho sim que nós temos que revisar essa estrutura, quem fica com o quê no bolo tributário, buscar um acordo depois de quase 30 anos de Constituição, mas também os estados avaliarem, e os municípios, o que fizeram e fazem com a sua autonomia tributária. Esse é um tema central. Municípios que têm autonomia tributária em relação à sua planta de IPTU, por exemplo, e outros tributos, né, têm que avaliar o que fazem com a sua autonomia tributária, como os estados devem avaliar o que eles fazem com as suas autonomias tributárias. Eu acho que é um equilíbrio fundamental a ser feito no futuro. Falei aqui, quer dizer, a dimensão da crise que o país está sendo levado, nós estamos com o Estado do Rio Grande do Sul com intervenção militar. Não há normalidade nisso. Nós estamos com o Estado do Rio Grande do Sul há 30 meses paralisado. Né? Quer dizer, um Estado que não paga em dia, atrasa a saúde, atrasa tudo, não vai nada. Aliás, a única coisa que faz é com os contratos assinados pelo TARES, que são algumas reformas de estrada, com recurso do Banco Mundial, que nós assinamos, ou EGR. Então, há uma insolvência, quer dizer, o cenário de futuro é uma insolvência dos estados e municípios, vocês sabem disso. É muito difícil imaginar, num âmbito de uma democracia sólida, estável, né, imaginar a destruição desses serviços públicos, como a gente está vendo. Esse Estado, este governo, esse Estado tem um governo hoje que é impressionante. Essa turma comemora fechamento de escola e de hospital. Para onde que vai esse povo? Sem emprego, né? Sem trabalho, sem renda na família, família desorganizada, vai para onde?
Vai deixar de estudar? Vai morrer na frente do hospital? Então, eu acho que todos esses temas que nós aqui, obviamente, pincelamos, trabalhamos, fazem parte de uma agenda para quem acredita no Brasil, para quem acredita no Rio Grande. E tenho certeza que vocês, pela experiência e qualidade, serão fundamentais na qualidade de uma agenda muito objetiva. Hoje, eu tenho tratado, inclusive, com o meu partido, com as nossas lideranças, esses temas de forma muito objetiva. Nós temos que resolver o problema da dívida, nós temos que resolver o problema da PEC 95, nós temos que revogar essa PEC. Essa destrói a federação, porque joga para estados e municípios essa responsabilidade, enfrentar a Lei Candir e um pacote de medidas que a gente possa respirar e enxergar um futuro, né? Não com uma agenda de destruição, mas com uma agenda de reorganização do país e do nosso Estado. Em proveito da exposição das suas ideias, pré-candidato Miguel Rossetto, eu não interrompi, até porque nós estamos encaminhando o final. Essa foi a última? Era a última pergunta, nós estamos encaminhando o final. O que nós tínhamos aí de 5 minutos de considerações finais, vamos com o seu de acordo. E, aliás, em respeito à sua agenda, que segundo a sua assessoria também já está muito próximo, vamos lhe devolver a palavra para que o senhor a utilize nas despedidas, enfim, naquilo que o senhor entender adequado, ao tempo em que eu aproveito, colho esse momento para cumprimentar e agradecer a presença dos auditores de contas, dos auditores fiscais, dos procuradores do Estado, das defensoras do Estado, dos promotores de justiça e dos auditores fiscais do Sindifisco. Nós, oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, o oficialato gaúcho tem nesse dia um dia histórico, um dia em que a possibilidade de prestação desse serviço público e de fazer com que a democracia prevaleça nos é muito caro. Portanto, a palavra está com o senhor para as considerações finais. Então, fica aqui o meu profundo respeito, né, pela associação, pelo convite, pelo trabalho dos nossos policiais, toda a equipe de segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Profundo respeito e continuaremos tendo essa relação. Fiz referência já ao tema do subsídio, absolutamente aberto para um diálogo respeitoso com vocês. Agradecer a todos vocês, cumprimentar. Eu sou daqueles que acham que a gente aprende em debate. Eu saí já aqui com a minha agenda de discussão com a minha equipe. Tenho um enorme respeito pelo trabalho de vocês, pelo trabalho de excelência e pelo esforço de vocês, daqueles que nos acompanham, mesmo numa condição de desvalorização singular na história do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem, historicamente, uma qualidade de serviço público exemplar a nível da federação. Isso nos orgulha. Nós queremos preservar esta relação de apoio, de diálogo, de valorização de um serviço que é, na verdade, a valorização de um povo. Quando nós falamos em servidores públicos, nós estamos falando em serviço público. E serviço público é um patrimônio de um povo, da democracia que eu quero para o meu Estado. Eu queria, terminando, agradecer e dizer da minha enorme confiança no Estado do Rio Grande do Sul sair dessa situação de crise, sem vender esse Estado e jogar o nosso Estado num futuro esperançoso, com as pessoas trabalhando, com as pessoas recuperando segurança, paz, felicidade. Governar é fácil? Não é fácil, é muito difícil. Governar exige escolhas, compromissos claros, prioridades, capacidade de fazer alianças e escolher os temas que nós vamos claramente buscar mudanças para que o Rio Grande do Sul possa efetivamente mudar. Eu não me conformo, não aceito e não vou aceitar essas lógicas conservadoras que estimulam e que defendem esta situação. Eu não concordo com a situação que está o meu país e vou lutar para mudar. Não concordo com a situação que está o Estado do Rio Grande do Sul. Não aceito as explicações e justificativas, que na verdade são desculpas por falta de trabalho e por escolhas erradas e sem compromisso com o povo gaúcho. Nós temos economia para sair dessa crise, nós temos agricultura, nós temos indústria, nós temos escola, nós temos estruturas, nós temos inteligência, nós temos quadros, capacidade de sair dessa crise, a partir da liderança de um projeto forte de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem que ajudar a mudar o Brasil, a nossa força, e o Brasil tem que ser mudado para que ele possa, obviamente, ajudar o nosso Estado. Nós estamos preparando um plano de governo de uma forma participativa, escutando todas as entidades, as associações, as comunidades, e eu acho que assim a gente acerta mais. Quando a gente aprende a escutar, a gente aprende e acerta mais. E eu quero acertar muito para o nosso Estado, e é por isso que eu quero ser governador, né, do nosso Estado. Portanto, muito obrigado
por essa oportunidade de diálogo e de aprendizado nesta manhã chuvosa e bonita no estado do Rio Grande do Sul e desejar um bom dia, uma boa semana. Obrigado. Muito agradecido ao pré-candidato Miguel Rosseto. Quero, com a permissão de todos os amigos também, agradecer esse momento em nome das carreiras de Estado do Rio Grande do Sul e convidar o senhor e a senhora que está nos acompanhando pelas redes sociais a que continue a nos prestigiar, porque nós teremos este mesmo convívio, este mesmo debate com todos os demais pré-candidatos. É também um momento em que nós convidamos aos demais pré-candidatos, ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, que atendam o nosso convite, atendam o nosso apelo, não apenas em atenção aos nossos associados, às carreiras de Estado, ao serviço público, mas em atenção ao cidadão do Rio Grande. Muito obrigado.